Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe, todos os ouvintes deste canal. Eu tenho uma palavra para ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e também o capítulo 2, versículo 39. É passagem bem conhecida, mas nós temos que falar, nós temos que apresentar, nós temos que lembrar. Mas antes de fazer isso, eu quero pedir, deixa o seu like, é só botar o dedo ali, gostei. Isso é bom para o canal. Se inscreva no canal. Divulgue para outros a respeito deste canal, que é um canal de pregação. Então vamos à leitura da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Meus irmãos, esta palavra poderosa foi pronunciada pelo Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Foi as últimas palavras dele antes de subir. Eu quero ler agora também Atos 2:39, que diz assim: porque a promessa foi de respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa palavra foi falada agora por Pedro no dia de Pentecostes. Meus irmãos, há uma diferença muito grande de Pedro, Tiago e os discípulos quando estavam com Jesus na terra. Eram homens até que não estavam bem entendendo a missão. E nós vemos, tomando por base o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, eles estavam pensando no reino terreno. É tanto que ela pensou: Senhor, permita que um dos meus filhos não sente à tua direita, à tua esquerda. Era isso. Mas Cristo morreu e ressuscitou conforme estava previsto. E aí as coisas foram mudando. Nós notamos que Tomé, a princípio, não creu. Mas no domingo seguinte, ele estava com os discípulos. O Senhor apareceu. E disse: Tomé, está aqui as minhas mãos, as minhas chagas, toque. E ele declarou: Deus, Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, para um judeu, declarar que Jesus era Deus é uma transformação muito grande, uma coisa muito poderosa. Depois, então, os discípulos, mediante isso, não sabiam o que o receber. O Senhor Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas eles nunca tinham passado por essa experiência. Não tinha essa experiência, ninguém tinha passado. Mas aqui nos fala: recebereis a virtude do Espírito Santo, meus irmãos. Que virtude poderosa. E o Senhor falou para ele que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. E aconteceu. Uma boa parte dos discípulos morreu fora de Jerusalém, sendo martirizado, meus irmãos. Porque a palavra entrou poderosamente lá dentro, como um fogo que consome. E não podia ficar parado. Ele tinha que pregar, tinha que anunciar. Poder do Espírito Santo. E aqui, no versículo 39 do capítulo 12, Pedro se levanta no dia de Pentecostes. É o dia que aconteceu que receberam a virtude. E criou um alvoroço em Jerusalém. Em Jerusalém tinha muitas pessoas, porque estavam comemorando Pentecostes. Era muita gente mesmo. E da onde vem desse barulho? Meus irmãos, numa casa, mais ou menos 120 pessoas. Nós costumamos dizer 120, mas o que a Bíblia diz eram quase 120. E começando a falar em línguas estranhas, a gritar, a pular, porque
o Espírito Santo entra de uma maneira tão poderosa no homem que rompe as nossas emoções. E fez um barulhão. Eles ficaram assustados. O que está acontecendo? É 9 horas da manhã. Vocês estão embriagados. Não pode. E Pedro diz, olha, eu não estou cheio de mosto. Mas isso é o que profetizou o profeta Joel, mais ou menos 800 anos antes disso. Esse é o dom que ele profetizou. E Pedro, cheio do Espírito Santo, agora também dá uma mensagem profética. E ele diz, porque a promessa foi de respeito a vós, aqueles que estavam ali. A promessa é de respeito a vós. Vocês viram por causa do barulho? A promessa é para vocês também. E ainda digo, é para vossos filhos também. E ainda mais, é para os que estão longe também. E ainda digo, é a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele agora não fez distinção de judeu nem gentil. É tantos quantos chamar estão debaixo da promessa. E essa promessa começou a se cumprir naqueles dias. Daqui a pouco, lá em Cesareia, começou o batismo com o Espírito Santo. E de repente, lá também na casa de Cornélio, começou. E nós vemos Paulo orando, impondo as mãos, que é bíblico isso, e foram batizados, eram quase 12. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, mas Paulo deu uma instrução rápida e orou, eles creram e foram batizados. Meus irmãos, ainda hoje Jesus continua batizando. As nossas igrejas pentecostais, elas têm um crescimento. Não é pela intelectualidade, não é pela capacidade administrativa, não é pelos bonitos sermões, não. É que o Espírito Santo trabalha. Então, a promessa veio até nós. E a tantos quanto Ele chamar. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto Jesus não vir, Ele vai continuar batizando com o Espírito Santo. Podemos pregar. Pode pregar que Ele batiza com o Espírito Santo, porque Ele batiza, Ele é que honra a sua palavra. Nós temos que pregar e pregando vai acontecer. E as nossas igrejas tornam-se um pouco barulhentas, diferente das chamadas igrejas convencionais, porque o Espírito Santo continua batizando, mas é preciso dar liberdade ao Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, que é batizado no Espírito Santo, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te usar. E você, obreiro, você precisa ser usado. Deixa o Espírito Santo ser Senhor na tua vida. Pode pregar, mas dá lugar ao Espírito Santo. E na unção do Espírito Santo, as igrejas vão crescendo. As barreiras vão sendo derrubadas, porque Ele veio para ser o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele tem todo o poder e opera maravilha. Eu quero orar agora. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Senhor, abençoa tuas igrejas, Senhor. Continua batizando com o Espírito Santo. Continua dando dons espirituais. Continua levantando homens cheios do teu Espírito Santo. Mulheres usadas por ti. Senhor, continua abençoando o ministério. Abençoa o teu servo pastores, obreiros, para ser cheio do teu Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.